Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberta Guimarães, eu sou cirurgiã dentista e hoje o assunto que eu vou abordar é mau hálito. É um assunto muito constrangedor, não é mesmo? Mas afinal de contas, quem é que não tem em algum momento do dia? Esse assunto, ele é bem extenso, então eu vou dividir da seguinte forma. Eu vou explicar por que ele acontece, quando ele acontece e depois eu vou falar sobre tratamento, tá bom? Então fique até o fim do vídeo para você descobrir como melhorar se você tem o mau hálito. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like, tá bom? O mau hálito, ele é definido como um odor desagradável que é expirado e que o nosso olfato consegue perceber e causar uma certa repulsa na gente, né? Existe aquele mau hálito que é fisiológico e existe um mau hálito patológico. O fisiológico é aquele que acontece, por exemplo, quando a gente acorda ou quando a gente come algum alimento como cebola, alho, ovo, por exemplo. Então eu vou explicar cada um. O mau hálito matinal, ele é comum, ele acontece com a grande maioria das pessoas pelo seguinte: à noite, quando a gente vai dormir, nós diminuímos nossa salivação, né? A saliva diminui, então a capacidade de limpeza mecânica da saliva, a gente perde ela. Por outro lado, tem uma proliferação de bactérias anaeróbicas ali no dorso da nossa língua, nos dentes, na bochecha, em todas as partes. Além disso, aumenta a descamação das células epiteliais da mucosa e elas também se depositam ali principalmente sobre o dorso da língua. Como que acontece o mau hálito? Então, ele basicamente é ocasionado quando vem da nossa boca da seguinte forma: as bactérias, elas são proteolíticas, né? Elas quebram proteínas, matéria orgânica e aí produzem compostos sulfurados voláteis que são perceptíveis pelo nosso olfato e que a gente acha desagradável, cheiro de enxofre mesmo. Geralmente é assim que acontece. Porque o mau hálito ele pode vir tanto de causas intraorais como de causas extraorais, mas basicamente a maioria dos casos são de casos intraorais, mas eu também vou explicar cada um. Então, continuando com o mau hálito matinal, é comum, é fisiológico, causado também pela hipoglicemia, né? A gente fica muito tempo sem se alimentar e aí o nosso metabolismo começa a quebrar gorduras e isso tem metabólitos que vão para o pulmão com a corrente sanguínea, com o sangue, e ali, como eles são leves, eles são voláteis, ou seja, eles evaporam e passa ali junto com a nossa expiração. Então é por isso que, por exemplo, durante um jejum prolongado existe a chance da gente ter mau hálito também. Isso tudo é fisiológico, tá? É normal. Comidas picantes com cebola, alho, muita proteína, como peixe, carnes, ovos, também exalam um odor, né, característico do próprio alimento e também decomposição dos alimentos pelas bactérias, gerando ali os compostos sulfurados voláteis e também alguns compostos com amônia, que também tem um cheiro característico. Como eu disse, isso é fisiológico. Depois, por exemplo, do desjejum, de tomar um copo d'água, de escovar o dente, escovar a língua, de se alimentar, isso vai passar. O problema acontece quando o mau hálito ele é patológico, então ele perdura por muito tempo. Esse mau hálito patológico ele ainda pode ser dividido em halitose verdadeira, pseudohalitose e halitofobia. Também vou explicar um por um. A halitose verdadeira também pode ser dividida nos seus graus de severidade.
Um mau hálito que a gente percebe só com uma pessoa íntima, conversando bem perto, é chamado mau hálito da intimidade. Existe aquele mau hálito que a gente já percebe conversando com a pessoa um pouco mais longe. Então é o mau hálito do interlocutor. E existe aqueles casos bem graves que a pessoa está no ambiente e conversa e aí ele é sentido por todo o ambiente. Esse mau hálito é chamado mau hálito social. Eu acredito que o mais importante da gente reconhecer no mau hálito é a causa. As principais causas são intra-orais, como eu já disse. Então, periodontites, cáries, próteses mal adaptadas, infecção alimentar, alguma ferida ali na boca que não tem uma cicatrização tão boa, a saburra lingual, que é o que mais causa mau hálito, neoplasias também, câncer de boca também causa mau hálito ali com tecido necrótico, morto na boca. Então, são várias causas e basicamente as bactérias proteolíticas, nesses casos, produzem aqueles compostos sulfurados voláteis que eu disse. As halitoses vindas de causas extraorais podem ser percebidas também pela expiração que sai pelo nariz e não só pela boca. Então, algumas causas como diabetes, insuficiência renal, má absorção estomacal podem ser alguns fatores. Umas causas muito comuns também, não tão comuns quanto as causas intra-orais, mas também comuns, são as causas vindas do aparelho respiratório, tanto superior quanto inferior. Então, bronquite, sinusite, faringite, alguma infecção na amígdala, né? As tonsilas, como por exemplo os cásios. Os cásios são umas bolinhas com bactérias e restos de alimentos que se alojam nas criptas das tonsilas. E aí eles causam inflamação, incomodam bastante o paciente. Ela é uma bolinha, quando você espreme e cheira, o odor é muito forte. Então vou falar um pouquinho das mais comuns, como por exemplo no diabetes. A pessoa diabética tem um mau hálito característico, um mau hálito adocicado. Ele é assim por causa dos corpos cetônicos liberados durante a expiração. Além disso, quem tem diabetes também tem uma hipossalivação, com maior descamação da mucosa oral, então vai ter maior produção dos compostos sulfurados voláteis, causando mais mau hálito. No sistema digestivo, a gente vai encontrar pessoas com mau hálito, geralmente quando a pessoa tem uma deficiência, por exemplo, de produção de ácido clorídrico. Por isso, pessoas mais velhas também tendem a ter mais mau hálito. Além da pessoa mais velha, às vezes tem mais dificuldade de limpeza, né? Também acontece de diminuir a produção de ácido clorídrico e aí os alimentos ficarem retidos ali no estômago por mais tempo, como por exemplo quando a pessoa se alimenta de muitas proteínas e a comida começa a putrefar no estômago, o que vai gerar mais mau hálito. Deficiência de ácido clorídrico, causando também refluxo, então isso são causas de aparecimento de mau hálito. Como eu disse, as causas respiratórias também acontecem bastante e são devidas a secreções com células mortas, bactérias. Elas também são causas desse odor exalado, né? O paciente com insuficiência renal, ele tem uma defasagem na filtração glomerular e ele acumula mais ureia no sangue. Essa ureia, ao ser expirada, ela pode gerar um cheiro mais amoníaco e a pessoa também pode sentir um gosto salgado na boca. E esse cheiro também é bem característico, né? Um cheiro diferente. Alguns hábitos também podem levar ao mau hálito, como por exemplo no tabagismo.
O cheiro do cigarro pode ficar na boca da pessoa por mais de um dia. O fumo também tem compostos de enxofre, então ao ser degradado ali vai liberar esses compostos. Além disso, quem fuma tem mais predisposição à xerostomia, né, que é a boca seca, hipossalivação, e também a doença periodontal, piorando ainda o quadro. Pessoas que só andam estressadas também podem apresentar mais mau hálito. Isso porque a adrenalina é liberada ali no sangue, leva a uma hipossalivação. Como eu já disse, a hipossalivação pode levar a um mau hálito simplesmente porque não tem a limpeza mecânica ali das bactérias, das células descamadas, e pode levar à formação de mais compostos sulfurados voláteis. Nos casos das pessoas que ingerem álcool constantemente, elas também estão mais propensas ao aparecimento do mau hálito. Isso porque as células superficiais da mucosa, elas vão morrer, vão se acumular mais ali na língua e vai propiciar a ação das bactérias proteolíticas. Como eu disse, ainda existe a pseudohalitose e a halitofobia. Na pseudohalitose, as pessoas não exalam odores pela boca, porém elas acreditam que exalam, e isso acompanhado geralmente da sensação de gosto ruim na boca. E quando acontece isso, é uma alteração sensorial da pessoa, ela sente, mas não está acontecendo. E na halitofobia, é psicológico, a pessoa acredita que tem mau hálito, mesmo não tendo. Na pseudohalitose, a pessoa sente porque tem uma alteração sensorial. Já na halitofobia, ela não tem alteração sensorial, porém o psicológico dela faz ela acreditar que ela tem mau hálito. Essas pessoas têm mais tendência a ter depressão do que uma pessoa com halitose verdadeira. A gente sabe que o mau hálito, ele causa muito constrangimento e quando uma pessoa fica sabendo que tem, né? E o pior dele é porque as pessoas têm e não sabem que tem. Quem tem não sente. Por quê? Nossas células que captam cheiros, depois de um tempo que elas estão ali recebendo aquele estímulo, elas param de mandar esse sinal para o cérebro. Então, por exemplo, é igual quando a gente passa um perfume. A gente passa o perfume, daí uns 2 minutos a gente já não está sentindo o nosso perfume. Nossas células sensoriais, elas já não mandam para o cérebro a informação com aquele cheiro. E para detectar um mau hálito, o mais indicado é que a gente peça a alguém da nossa confiança. A gente pode fazer o teste. A gente pede para essa pessoa ficar mais ou menos uns 30 centímetros da gente e a gente joga o ar na pessoa. Um ar seco, né? Porque o ar úmido ele pode levar ali algumas doenças se a gente tiver contaminado com alguma coisa. Então a gente dá um sopro, a pessoa tá aqui, a gente faz assim, ó. E aí a gente pede para a pessoa avaliar se a gente está com mau hálito ou não. A nossa boca ela tem um cheiro, né? Isso não necessariamente é um mau hálito. O mau hálito é quando o odor é repulsivo, né? E variando naqueles graus de severidade que eu já disse. Vamos falar um pouquinho agora sobre os tratamentos, que eu acredito que seja o que mais interessa, né? Desde a antiguidade, desde a idade antes de Cristo, já tem relatos de que as pessoas se preocupavam com isso e tentavam tratar de algumas formas, né? Então, vamos lá. Para a gente indicar um tratamento, a gente tem que fazer uma anamnese muito bem feita, uma entrevista com o paciente, descobrir a causa. Então, com a causa, sabendo da causa, a gente vai saber tratar. Como eu disse, a grande parte de causa de mau hálito vai vir de causas intraorais. A saburra lingual, como eu disse, em pessoas que têm periodonto saudável, uma higienização boa, ela é o que mais vai propiciar o aparecimento do mau hálito. Geralmente essa saburra, ela vai estar mais na parte posterior do dorso da língua. É uma
camada esbranquiçada em cima da nossa língua. A nossa língua ela tem que ter a cor rosinha, né? Para ela estar saudável, tá úmida, e isso indica que a gente está com saúde. Se tiver uma camada esbranquiçada ou até amarelada, a gente pode ter bactérias, fungos, e eles produzem aqueles compostos de enxofre. Então, se a pessoa está com essa saburra, primeiro começar fazendo a higienização da língua com raspadores linguais, tomando cuidado para não passar com muita força, para não escoriar, porque senão pode levar a feridas e a ferida pode levar ao mau hálito. Então, passar com delicadeza o raspador de língua no dorso da língua. Não custa falar que uma higienização correta, limpando todas as faces dos dentes, passando fio dental, sempre é imprescindível. Se a pessoa tem tártaro, doença periodontal, com bolsa periodontal, ela deve ir ao dentista, fazer raspagens, fazer tratamentos periodontais para eliminar essas causas. As cáries também podem levar ao aparecimento da litose. Então, por isso, visitar o dentista, tratar os dentes que tem que tratar, fazer o acompanhamento correto para garantir que a boca não é a causa desse mau hálito. Pessoas que têm prótese, é muito importante higienizar as próteses, né? Próteses removíveis ou próteses fixas. É importante que elas estejam limpas, elas são fonte de retenção de placa bacteriana. Então, escovar as próteses, passar fio dental quando é uma prótese fixa. Se for uma ponte, passar o fio dental por baixo da ponte. Isso é muito importante para garantir a remoção do biofilme dental. Ainda há aquelas pessoas que vão ter dentes necessitando de tratamento de canal, com fístulas, drenando pus. Isso causa um mau hálito. O pus são células mortas juntos com bactérias. Isso exala odor. Ou seja, tem mau hálito? Vá primeiro ao dentista. Geralmente a causa vai estar lá na boca. Quem vai resolver é o dentista. Nos casos das pessoas que apresentam cásios com frequência, elas devem pensar em sempre limpar a língua, sempre deixar o mais limpa possível, fazer gargarejos com água morna, por exemplo. Existem alguns produtos que a pessoa pode comprar, bater, para poder facilitar a limpeza, fazer o gargarejo, para evitar a formação desses cásios. Nos casos em que o mau hálito vem de causas respiratórias, então a pessoa deve procurar um médico, um otorrinolaringologista ou um pneumologista, se for bronquite, para parar essa secreção, parar de eliminar essa secreção. Nos casos de problemas no estômago, a pessoa procurar um gastroenterologista para fazer um tratamento, prescrever ali um cloridrato de betaína para aumentar a liberação de ácido clorídrico, fazer uma digestão, né, eficiente para evitar ali o acúmulo de alimentos no estômago. As pessoas com diabetes, insuficiência renal, ir ao médico, fazer o controle, tentar não ficar em hipoglicemia, né? Fazer a compensação da doença para evitar a expiração desses compostos voláteis. Então é isso, pessoal, que eu queria falar. Se você desconfia que tem mau hálito, peça alguém para fazer o teste, né? E te falar se tem mesmo ou não. Se tiver, já comece limpando a língua com raspador, escovando o dente, passando fio dental. Isso aí já garante uma melhora tremenda no hálito. Se for uma causa de saúde, procure um médico. O dentista ele vai saber te orientar qual médico procurar e geralmente até o tratamento. Mas aí, procure o médico vai passar o tratamento. Se não melhorar, volte ao dentista, conversem, porque pode ser uma outra causa, tá certo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, tá bom? Até mais!